está aqui hoje para conversar sobre finanças e economia em tempos de pandemia do coronavírus. Antes da gente começar a nossa conversa, queria que você se apresentasse. Bom dia, Isabela. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer. Meu nome é Leonardo Lobo, sou um dos sócios da Mais, nós representamos o BTG Pactual na região norte, e o BTG Pactual é o maior banco de investimentos, então a gente tem uma responsabilidade aqui bastante grande com a região norte. Minha formação acadêmica ela é um pouco curiosa, que eu comecei no ambiente de engenharia civil, fiz paralelamente música, acabei indo para música, pós-graduação, mestrado, e no meio do caminho, morando fora, acabei enveredando pelo mercado financeiro, e aí, novamente, pós-graduação, mestrado, e entrei na parte profissional e hoje atuo sócio aqui da empresa, mais de 8 anos. Bom, eu queria partir do macro, né, até Bacana. chegar no nosso dia a dia. Então, desde o início da pandemia, o que a gente tem ouvido é que o coronavírus está fazendo que as bolsas de valores caiam no mundo inteiro. A gente vê os jornais, vê essas notícias, fica assustado, mas eu queria entender o que essa notícia tem a ver com o nosso dia a dia, né? O que a notícia de que a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa, consecutivamente por vários dias, impacta no meu dia a dia, no teu dia a dia. Perfeito, Beli. Vou dar um exemplo dessa crise de 2020, né? Em crises anteriores, por exemplo, a de 2008, talvez foi uma crise que foi difícil as pessoas enxergarem essa relação, mas eu acho que essa é uma crise muito fácil das pessoas verem que tudo está interconectado. A gente não tem o mercado financeiro e a economia no outro lado, né? Na verdade, é tudo um todo, é um todo só, né? E essa crise, ela impactou algo que é nosso maior patrimônio, é a nossa saúde, né? Então, no primeiro momento, as pessoas talvez olharam para números e se assustaram, né? Diz, olha, isso tem um impacto, o que está acontecendo? No segundo momento, as pessoas entenderam o que estava acontecendo. Quem tinha o seu emprego teve que ir para sua casa, quem tinha sua loja teve que fechar, e quem estava preocupado, quem tinha uma determinada idade já ficou preocupado desde o início, e depois a sociedade entendeu que era uma pandemia, algo muito mais complexo do que imaginava. Afinal de contas, a nossa geração, a geração ainda não viveu uma pandemia, né? Não tinha vivido. Então, que foi uma crise que mostrou esse todo atuando. Então, eu acho que, de forma simples, o mercado financeiro é um ambiente que as pessoas estão tentando colocar preços em coisas, tá? Seja no petróleo, seja em moedas, por exemplo. Quanto está custando o dólar, né? Quanto está custando o euro em relação ao nosso real. E foi uma crise que você viu, em primeiro momento, tudo se modificando, porque tinham pessoas fazendo conta e notando que aquilo ia gerar um determinado impacto. E conforme a informação vai chegando e notando que realmente aquele impacto é muito maior do que se esperava, as pessoas vão colocando o preço em tempo real. Eu acho que o mercado financeiro é um ambiente que traz transparência, às vezes com racionalidade, às vezes com um pouco de irracionalidade, dessa complexidade que a gente vive no mundo. Mas eu diria que essa crise foi uma crise mais fácil de mostrar isso. Eu vou dar um exemplo real. A minha residência é em Manaus, né? Então eu estava aqui ligando para um cliente de São Paulo e lá as coisas aconteceram antes, né? E eu perguntei, como é que os seus investimentos, tá tudo bem? Eu preocupado com os investimentos, né? E naquele momento ainda não tinha me impactado aqui. E foi quando eu recebi o feedback. Ele disse, olha, desculpa, Léo, mas não estou preocupado com os investimentos, estou preocupado com a minha loja que está fechada, preocupado com a saúde dos meus pais, vou demitir pessoas que eu lido há 15 anos e eu tenho, uma relação de amizade. Então, era um outro tipo de desconforto, né? Um outro tipo de preocupação. Eu acho que essa crise é uma crise boa para as pessoas notarem que está tudo conectado. É um momento de incerteza, de insegurança, né? A gente fica perdido com a avalanche de informações. Nesse momento, eu queria saber o que a gente pode fazer para manter a saúde financeira. Se é que tem alguma coisa que a gente pode fazer. A gente brinca que o melhor momento para a gente começar um planejamento financeiro era no passado. Mas o segundo melhor momento é no presente. Eu acho que esse é um momento, em momentos de crise, são momentos da gente se redescobrir, se reinventar. Então, se caso esse planejamento não estava pronto, eu acho que é importante, além da preocupação com saúde, preocupação com essa preservação de uma qualidade de vida, né? Seja hoje, presente, né, que é indispensável,
ou seja, se possível, até já organizar e preparar para o seu futuro. Então, o planejamento é obrigatório, tá? Observar as questões de gasto familiar, as necessidades de economia, nessa nova realidade que a gente tem. Cada pessoa tem sua realidade, mas tem um exercício que a gente faz, é meio que se pensar como uma empresa. Porque quando a gente trata de questões humanas, nosso emocional, tudo afeta, né? E principalmente o momento que o nosso emocional não está na sua normalidade, o risco de saúde, como eu falei, a complicação no ambiente empresarial, o mesmo funcionário público ele não está no momento de conforto devido à quantidade avalanche de informações. Então, é um momento que está todo mundo machucado. Então, tentar trazer um pouco da racionalidade, essa tranquilidade, se pensar um pouquinho meio como empresa, a necessidade do fluxo de caixa, ou seja, daquele seu recurso que é necessário mensalmente, o que é preciso fazer, o que é preciso economizar. Então, o convite que eu faria era assim, tentar trazer um pouco mais a racionalidade, trazer uma tranquilidade e tentar tomar as decisões mais assertivas com planejamento sempre. No meu caso pessoal, a gente está negociando com a escola, né? Então, a gente tem ali uma linha muito tênue entre manter a escola funcionando, manter os empregos que aquela escola gera, né, para a economia girar, rodar ali, Sim. mas também chegar num acordo que não fique muito pesado para a gente, né, já que esse serviço não está sendo cumprido. Então, como eu disse, né, tipo, é uma linha tênue que acho que todo mundo agora tem que pensar, né, em como que eu posso ajudar a economia girar nesse momento, mas também eu não posso ficar de bolso vazio. Então, a gente vê fantástico esse seu comentário, fantástico, velho. Porque é um momento único que a sociedade ela se entende de forma de coletividade, entenda como é interessante. Eu trabalho no mercado financeiro, vivo isso há alguns anos, né? E eu acho que é um resumo bastante interessante, essa necessidade do pensamento de coletividade, onde um olha para um lado, o outro para o outro, e no meio de uma crise, infelizmente, principalmente como essa, não tem aquele que vai sair com vantagem. A desvantagem é coletiva, então a gente vai tentando, como você disse, equilibrar isso para que o máximo de gente, assim como a gente pensa na saúde, qual é o nosso propósito? É o que tem o máximo de sobreviventes possível, né? E no meio também, pensando de forma econômica, é a mesma coisa. Eu acho que é uma oportunidade de se reinventar, repensar as estruturas e, de forma coletiva, atuar de forma que o máximo sobreviva, seja no ambiente econômico e, lógico, no ambiente de saúde também. Bom, então eu queria ir para umas questões mais práticas, né? Suponhando que a gente viva ainda por mais algum tempo esse período, eu queria saber o que eu faço com aquela minha renda extra. Então, funcionário público, por exemplo, de repente vai começar a receber o 13º agora em junho, né? No meio do ano, junho ou julho. Esse 13º, a gente guarda esse dinheiro? A gente aplica esse dinheiro, o que a gente faz com esse dinheiro? E também vale para esses eventuais saques de FGTS, por exemplo, que o governo federal, né, proporciona ou possibilita. Cada pessoa tem uma realidade, né? Então, como eu falei, o melhor momento de planejar era no passado, o outro é agora no presente. Uma das preocupações que a gente tem é que, infelizmente, a gente não tem um país que tem uma cultura uma tradição de educação financeira, né? Então, boa parte da população é indispensável a gente ter uma reserva de emergência, né? Mas para quem não fez, não será no momento de crise que assim fará, né? Então, o convite que a gente faz é quem já tinha o seu dever de casa feito, pô, maravilha, vai poder aproveitar isso de uma outra forma, vai aproveitar com mais tranquilidade, vai poder parar, pensar, fazer as contas. Para quem não fez, é uma oportunidade de fazer o planejamento e, ao mesmo tempo, tem uma frase que no mercado tem eu acho que o maior especialista em valuation, que é colocar valor em coisas, né? É o Damodaran, e ele tem um livro que se chama Cash is King. Então, o caixa é rei, ou seja, pensando em empresa, né? O caixa da empresa. E no nosso caso é o nosso capital. Então, pensar que ter caixa, ou seja, ter capital, ter uma reserva ali para qualquer eventualidade, principalmente no momento de saúde, que as eventualidades podem ser as mais adversas possíveis, né? É indispensável. Então, tenha um caixa, esteja preparado, faça as contas, tem que fazer o ranking de prioridades, né? Ó, prioridade 1, 2, né?
e utilizar esse recurso da melhor forma possível. Então, se você tem algum tipo de benefício, usufrua, faça isso se transformar em liquidez, ou seja, em capital que esteja com você, e tenha uma reserva. Se você ainda não tinha uma reserva de emergência, utilize isso ao máximo para fazer hoje, tá? Tá. Então, Mas posso fazer uma observação? pode. Você falou assim de investimento e a gente ainda não entende a pluralidade que isso é, né? Então, vou dar um exemplo. Tem um título público, que é o Tesouro Selic, que é o ativo de menor risco dentro de uma economia, seja aqui no Brasil ou fora. Ou seja, o ativo de menor risco dentro da economia americana, título público americano. Ativo de menor risco dentro da nossa economia, lá é o Tesouro Selic, é o título público atrelado à taxa de juros, Selic, aquilo que a gente vê no jornal. E isso está disponível para qualquer investidor. Então, ele tem algo que tem a mesma qualidade ou a mesma segurança do que o papel moeda, né? E proporciona rentabilidade, ou seja, até o seu fluxo de caixa, até o seu capital de emergência pode estar investido também. Então, se eu tiver um dinheiro sobrando, nesse momento de insegurança, incerteza, você aconselha investir, comprar título do Tesouro Brasileiro. Tem vários veículos, né? Eu dei um exemplo que, historicamente, vendo os outros produtos bancários, ele é um produto bastante eficiente. Hoje em dia tem uma ferramenta que se chama Tesouro Direto, onde além de ter a visualização desses produtos, você vai ter uma quantidade de informação muito grande, vídeos, tem uma parte educacional. Então, como eu falei, nesse momento de se reinventar, seria pelo menos um bom lugar para você conhecer. Não seria uma recomendação seria conhecer, se informar. O site deles é bastante completo, tem uma área educacional, eu acho que seria de grande proveito. Bom, era isso que a gente tinha para conversar, né? Foi muito legal e eu acho que é isso, né? Acho que é um momento de... Apesar de incerteza e que, apesar de a gente ter muita informação, a gente fica, às vezes, né, baratinado, sem saber em que confiar, né? Então, acho que esse conhecimento aí é essencial e eu gostei muito, acho que, da nossa conversa, eu acho que a gente pode resumir no que você falou, né? Que o melhor momento para começar a se planejar era ontem, foi ontem. Mas hoje, agora, é o segundo melhor momento. Então, não dá mais para perder tempo, né? Com certeza. E eu queria só fazer uma observação, é que o mercado, a nossa vida, nós gostamos de risco, tá? Seja cada um com uma predisposição natural. Quando a gente passa lá 4 anos, 5 anos, 6 anos dentro de uma faculdade, estudando, com a expectativa de no futuro conseguir uma locação, que seja algo do seu agrado, você está colocando, tem um risco aquilo, né? Não é uma certeza. E esse risco, de certa forma, a gente é acostumado, a gente lida e faz parte da nossa vida. O problema é que tem um momento que nós temos o desconhecido, que foi exatamente o que você falou, né? E nesse momento a gente fica um pouco perdido. Então, o convite nesses momentos é trazer a tranquilidade, trazer a racionalidade, mesmo que no nosso dia a dia a gente trabalha de uma forma, às vezes, muito intuitiva, é o momento da gente buscar ser um pouquinho mais pragmático, colocar na ponta do lápis, fazer uma organização, um planejamento mais eficiente, para poder, é um momento complicado, é um momento de incertezas, de dúvida, de um desconhecido, mas a gente fazendo o dever de casa, podemos sair mais fortes no final de tudo isso. Obrigada, Léo. Obrigada por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. E é isso, quero desejar que a gente fique bem e com saúde. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço a todos e dizer isso, realmente, é saúde a todos e, se possível, fiquem em casa.